John Cena vs Cody Rhodes. O que falar dessa luta senão a luta de luz contra as trevas, e não só pelo personagem dos dois, mas em todos os aspectos. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você que está me assistindo agora. E aí, meu nome é Igor, e eu não sou nem o maior e nem o melhor entendedor de Pro Wrestling, mas eu sou um telespectador comum. Um pouco antigo, né? Até porque desde 2008 no SBT que eu acompanho a WWE. Mas eu quero falar hoje sobre o Main Event do dia 2 da WrestleMania 41. Antes de tudo, se você ainda não assistiu essa luta, vai lá na Netflix, que tem completo. E antes da luta tem até um resumo do que aconteceu, mas esse resumo você encontra no canal da WWE no YouTube. Então beleza, bora lá. Como eu disse, luz contra as trevas. Isso é percebido desde o início. Na verdade, até pelos vídeos promocionais que a WWE fazia, já passava o John Cena como esse lado das trevas, o Cody como um super-herói e o John Cena como super-vilão. Então o John Cena há algumas semanas ele vem brigando literalmente com a crowd, que é a torcida, o público, e disse que não ia mais entregar o que eles queriam, de forma alguma. E realmente, vocês vão ver que daqui pro final que ele realmente não entregou o que o público queria mesmo. E então hoje na WrestleMania 41 ele cumpriu com isso. Desde a entrada, né? O John Cena entrou totalmente diferente de tudo que a gente já está acostumado a ver. Porque no maior show do evento, na luta principal da WrestleMania, que é o maior evento do ano para a WWE, onde todos os holofotes estão voltados para a luta principal, ele entrou totalmente sem brilho, sem cor, sem fogos, sem correr, sem mostrar aquele paninho que o John Cena entra e mostra com a sua frase, sem nada, quebrando tudo que ele já foi. Ele entrou no ringue até, para ter uma noção, ele entrou tudo de preto e branco, sem nenhuma animação, sem dar ânimo, entrou simplesmente andando, sem sorrir, sem nada. Quando ele entra no ringue, geralmente o John Cena ele joga o boné para o público, para as crianças, entrega a camisa para uma criança. Dessa vez ele não fez nada, não jogou o boné, não jogou a camisa, não fez literalmente nada. E como eu disse, o Cena prometeu não dar aos fãs o que... nada. E realmente, sem entrada, sem show, sem nada, ele veio preparado para destruir a luta livre, que foi também uma das frases nos seus discursos pré-WrestleMania. Já o Cody ele veio completamente inverso, representando a luz, ele vem entrando com um show de cores, de branco, de azul, de vermelho, da bandeira dos Estados Unidos, né? Parecendo de verdade um super-herói. E ao contrário do Cena, ele vem até o ringue sorrindo, alegre, falando com o público, com as crianças e até com a própria família ali para dar aquele emocional, aquele peso na luta, né? E aí começa a luta. O John Cena ele foge várias vezes, tentando matar a luta, né? Tentando enrolar ali. E isso é interessante no começo, porque traz aquela reflexão de que talvez não. A gente sabe da debilidade do Cena nas lutas, né? De não ser aquele lutador super habilidoso como Seth Rollins, como AJ Styles era, né? Mas de que talvez o Cody tivesse certo quando fala sobre ele ser um covarde e dele não saber lutar. Então o Cena várias vezes vai, sai do ringue e volta de novo, fazendo com que esse começo de luta fosse lento. Na verdade a luta toda foi lenta, porque quando os golpes começaram a surgir, o Cody vendia os golpes que ele levava do John Cena como se o John Cena fosse um Giant, como se ele estivesse lutando contra um Braun Strowman, como se ele fosse um gigantesco, né? Um Big Show. Então cada golpe que o Cody levava ele caía como se fosse algo muito doloroso, mas o Cody, se não me engano, ele é até maior de altura que o John Cena, né? Enquanto os golpes do Cody pareciam não afetar tanto o Cena em si. E por incrível que pareça, aquele apelido de John Cena, o lutador de 5 moves e 5 movimentos, que para quem não sabe é uma crítica antiga ao Cena por ele se limitar a usar poucos movimentos em suas lutas. E eu descobri recente, assistindo muitos vídeos, né, que recentemente eu estava acompanhando muitos vídeos de WWE, que o motivo disso era que os gerentes, os cabeças da WWE faziam isso com ele para poupá-lo, já que ele era sempre a maior fonte de dinheiro da empresa, de vendas. Uma contusão no John Cena, uma lesão, seria algo horrível para a empresa. E vê-lo fora de combate nos principais eventos era como perder o rosto da empresa, a mina de dinheiro, né? Então, como eu estava falando,
esses apelidos de 5 moves para essa luta não funcionaram. Porque realmente o Cena usou diversos golpes diferentes que ele talvez nunca tenha usado. Mas foi legal ver que quando ele ia usar aqueles golpes conhecidos do velho Cena, ele entrava em um dilema. Se utilizava ou não aquele golpe, porque sabia que aquilo ia agradar o público, que estava apoiando muito ele no main event, né? Nessa luta de hoje. Então entrava o vilão Cena naquele combate interno, se ele agradava ou não o público. Isso me traz até uma teoria, porque eu realmente acho que o Cena não vai se aposentar como um heel. Para quem não sabe, na luta livre, o vilão significa heel e babyface significa bonzinho. Então eu acho que ele não vai se aposentar como vilão. Eu teorizo, né, que no final desse enredo todo ele vai se questionar e pedir desculpas pro público, porque mesmo vendendo a alma dele pro The Rock, como ele fez, eles nunca o abandonaram, o público. Mesmo sendo vilão, mesmo usando golpes baixos, mesmo tendo um jogo sujo e xingando as pessoas que o apoiavam, que gostavam dele, como foi nesse todo o caso do John Cena desde o Elimination Chamber, a maioria da torcida ainda torcia para a vitória do Cena, né? E o Cena realmente foi um ótimo ator nessa luta de hoje, porque ele demonstrava expressões de completo desinteresse pela luta, pelo que estava acontecendo. Ele só queria ganhar o título e sair fora, se aposentar e deixar o mistério no ar de como vai ser, porque realmente está sendo assim. Mas uma coisa que me incomodou muito foi ver que o Cena, boa parte da luta, eu diria na verdade metade da luta, cantava os golpes para o Cody. Ele nitidamente falava. Não sei se na arena, para quem tava lá ao vivo, dava para perceber, mas na transmissão dava para ver nitidamente ele conversando os golpes que iam vir a seguir, né? Então isso quebra um pouco da imersão. É mesmo que você ir para um teatro e ver o personagem falando com outro do que ele tem que fazer. Beleza, você até entende que um erro ou alguma coisa, mas no fundo quebra a imersão de que eles são atores. E o Cena fez muito isso, ele de maneira óbvia. Eu não sei porquê, se era uma luta tão importante, eles não tinham a coreografia pronta. É loucura, porque eu sei que isso é normal acontecer durante a luta, os lutadores conversarem, mas de maneira sempre discreta. E o main event do dia 1 ontem, que foi aquela triple threat do CM Punk, do Roman Reigns e do Seth Rollins, isso não aconteceu de forma nítida, né? Não sei se é porque o Cena estava muito tempo afastado, perdeu ali o jeito, mas eu acho que ele já fez isso outras vezes, então realmente estava feio de se ver. Enfim, próximo ponto. O Cena dominou a luta toda praticamente, então em mim surgiu aquele medo de que no final o Cody iria reverter e ganhar, quebrando todas as expectativas do público. E realmente, se o Cena ganhou da maneira decepcionante que foi, e mesmo assim a gente preferiu isso, que o Cena ganhasse desse jeito, decepcionante, imagina se ele tivesse perdido. Pode anotar aí que seria a pior WrestleMania da história. E aí vamos chegar no spot final da luta, né? Quando o Cody foge da submissão do Cena, o chutando, né? Que o Cody empurra o Cena ali do STF e ele se bate no juiz. O juiz fica nocauteado, o Cody aplica o finisher dele. E naquele momento todos os olhares estavam para os dois atletas. Estava todo mundo olhando para o John Cena e para o Cody Rhodes. E dava para ver nitidamente de novo o John Cena falando com o Cody Rhodes. Aí era osso, porque era no momento em que estava todo mundo olhando para ele. Beleza, parecia que estava sendo improvisado, mas o main event, era a luta mais importante do ano, talvez, né? Beleza, vamos lá, continuar aqui. Essa parte me deixa indignado, né? Vocês perceberam. Foi legal ver o Cena usando o turnbuckle, né? Desprotegido, que é a quina do ringue, que tem uma proteção de ferro. E geralmente quem usa isso é heel, quem é vilão, né? Então eu achei legal porque realmente o Cena ele está incorporando aquele heel. Isso faz toda a diferença pra luta, né? Então beleza, o Cody ele dá outro kick out, não perde. É justo ele não perder naquela hora, mas justo por quê? Porque todos estavam esperando que tivessem intervenções na luta. O John Cena não iria ganhar sem nenhuma intervenção, isso a gente já sabia. Mas beleza, cadê? A gente estava esperando a vinda do The Rock, a vinda
do Stone Cold, do Brock Lesnar, do Seth Rollins, do Paul Heyman, do CM Punk, do Roman Reigns, de qualquer pessoa que realmente animasse e fizesse a diferença na luta, porque a gente sabia que a gente sentia que a diferença na luta ia ser aquela intervenção. E aí a intervenção vem. Mas quem é que vem na intervenção? Travis Scott, o mesmo que estava junto com The Rock e o John Cena no final do Elimination Chamber, e fez de novo a mesma coisa. Não foi importante pra nada. Beleza, ele atrapalhou o Cody, finge que vai atacar o Cody, que também não faz sentido, porque seria desclassificação. Aí o Cena não iria ganhar o título, porque seria desqualificação. Mas ele não agrega na história. Pra nós, público, ele é só uma pessoa normal. Parece que ele tá só como um NPC. Ele não tem um background na história dele. Ele não tem o porquê que ele tá ali, a gente não entende porquê que ele tá ali. Nunca foi explicado isso. Ele só tá lá de intruso. Não existe uma história do porquê que ele tá ajudando o John Cena. Não existe uma história do porquê que ele tá ajudando The Rock. É só literalmente um NPC. Então aí beleza, ele entra, briga com o Cody dá um finisher nele e pronto, acabou a participação dele. Acabou pra ele ser uma pequena distração pro Cena só pegar o cinturão e atacar o Cody. Na verdade, por Cena pegar o cinturão e o Cody tomar o cinturão dele. Mas aí é aí que vem pra mim uma das piores partes, pô. Porque o Cena começa a implorar com cara de cachorro molhado pro Cody não tacar o cinturão dele. Aí é brincadeira, porque o Cena e o Cody, dois macacos velhos de luta. O Cena tendo que fazer carinha de gato de botas do Shrek pra não tomar um golpe. Podia inventar outra coisa não. Não é outra criatividade não do WWE. Tira um pouco da seriedade. Tira um pouco com a seriedade, né, de toda a luta. O Cody Rhodes tava dizendo antes, não, vou defender a luta, vou defender a empresa, vou defender a família, vou defender as ideologias dos meus pais, o título. Aí a luta acaba porque o Cody tem pena do John Cena porque fez carinha. E aí o John Cena vai dar um chute nos bagos do Cody. E aí finaliza, pronto. Nem o AA ele deu, nem um finisher final do John Cena ele deu. Pô, tava todo mundo esperando que o Cody desse outro kick out. E aí sim viesse outra intervenção do The Rock pra dizer que tipo, não, só eu posso resolver isso. Mas não só uma do Travis Scott que nem influencia, não fede, não cheira em toda a resolução. Então realmente o personagem do Cena foi fiel ao que ele quis dizer. Que ele quer acabar com tudo do pro wrestling, de que ele é o último campeão. Porque rapaz, ele tá acabando mesmo. Porque mesmo que isso fosse trazer mais raiva do público pra ele tá no maior evento de todos, na WrestleMania, onde tudo é pra ser resolvido. Se tem um lugar pra finalizar uma rivalidade, é ali. Ainda mais no main event, como foi do Cody Rhodes versus o Roman Reigns, que foi impecável ano passado. Mas o pior, depois da luta ficou todo mundo esperançoso, como se fosse acontecer alguma coisa. Nem que fosse pra eles irem lá e bater no Cody Rhodes de novo. Algo. Mas não, acabou. Acabou o evento. O maior evento do ano com o com o John Cena e com o Travis Scott levantando a mão. Mas como eu tava dizendo, por um lado o Cena avisou, né? Que ele não daria mais nada para os fãs. Nada pra agradar a gente, né? Porque ele já agradou demais durante esses 20 anos de carreira dele, né? E da mesma forma que nem o boné no começo ele jogou pra galera, quem dirá no final, né? Mas entenda, né? A Elimination Chamber foi um cinema, foi sensacional, não foi ruim. Mas de hoje também não foi tão ruim, foi ok. Só que o hype, a expectativa estava muito alta pra acabar dessa forma. Então talvez para quem seja novo, esteja assistindo agora, pegou um enredo recente, talvez goste. Mas para quem é velho, já assiste há muito tempo e sabe como é que funciona um pouco dos enredos, de como funcionam as kayfabes, né, que são as histórias, as feuds, né, no caso, que são as histórias, os personagens, faltou algo, parece que faltou. A gente sai com o sentimento de que houve essa luta de trevas contra a luz, mas que acabou ficando numa penumbra. Não ficou nem no Total Trevas e nem na Total Luz, ficou no meio. E aí quem fica no meio não escolhe nada, né? Então faltou alguma coisa nesse final de WrestleMania. Mas então é isso. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu espero postar outros vídeos sobre.
Não sobre essa luta, mas posso postar se vocês quiserem. Não sei se vai ter alguém aqui me assistindo, né? Mas se quem quiser, eu posso postar as minhas opiniões de novo sobre as outras lutas da WrestleMania. Seja a Fatal 4 pelo Intercontinental, seja o Main Event de ontem, que eu gostei muito, inclusive, mas é isso. Eu gosto muito de falar sobre WWE, então eu espero que tenham gostado. Comentem aí, curtam, e é isso. Um abraço, Deus abençoe e valeu!